O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram se sentar? Queridos irmãos e irmãs, Santo Tomás de Aquino dizia que para alguém conseguir trilhar um caminho de forma firme, reta, determinada, primeiro essa pessoa tem que saber qual é o destino. Sem saber qual é o destino, a pessoa não tem perseverança no caminho. Então percebam que são 2 coisas. Uma coisa é o caminho, outra coisa é o destino. Embora essas 2 realidades dependam uma da outra, elas são coisas diferentes. E o maior problema, quando a gente olha para essa realidade, é que muitos de nós, talvez a maioria de nós, confunde o caminho com o destino. E Santo Tomás de Aquino, ele dá como exemplo o arqueiro, que ele só consegue acertar quando ele solta a flecha, se primeiro ele olha o alvo. Se ele não olha o alvo, não enxerga aonde aquela flecha tem que chegar, ele não consegue acertar. E ele pode soltar para qualquer lugar a sua flecha. Isso é muito importante para a gente conseguir compreender a liturgia de hoje. Hoje nós celebramos a festa da transfiguração de Jesus. Mas se nós formos pegar o evangelho que nós escutamos, alguns capítulos antes, nós vamos ver que Jesus conta para os seus discípulos, revela para eles o que iria acontecer com ele. Ele conta para os seus discípulos que ele iria sofrer muito, que ele morreria numa cruz, ele seria entregue nas mãos dos judeus. E mais, ele diz que aqueles que desejam segui-lo deveriam seguir o mesmo caminho, ou seja, o caminho do sofrimento e o caminho da cruz. Aí eu pergunto a vocês,
Se coloque no lugar dos discípulos. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles tinham deixado uma vida, uma profissão, um modo de viver para seguir a Jesus Cristo. Eles tinham depositado em Jesus toda a sua esperança. De repente, Jesus chega e fala: olha, lá no fim, eu vou ser morto. Eu vou ser entregue. E depois, isso vai acontecer com vocês. Como que ficaria a sua cabeça ouvindo isso? Como vocês acham que ficou a cabeça dos discípulos quando escutaram isso? Eles ficaram amedrontados. Você deixar tudo, se entregar totalmente para uma realidade que no final vai ser o quê? Fracasso. Vai ser morte. Portanto, aqui se angustia o coração dos discípulos. Porque ao escutar a Jesus, o que eles entenderam? Que o sofrimento era o destino. Eles entenderam que a cruz era o destino. E era para isso que eles estavam caminhando. Diante disso, diante do sofrimento dos discípulos, dias depois aconteceu o que nós escutamos no evangelho de hoje. Jesus pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus leva eles para o alto da montanha. Na Sagrada Escritura, toda vez que a gente escuta sobre montanha, que alguém subiu a montanha, significa que essa pessoa subiu para fazer uma experiência de Deus. A montanha na Sagrada Escritura é o lugar onde as pessoas experimentam a Deus, tocam a glória de Deus. Então Jesus chama 3 discípulos para subir para o alto da montanha. E nos conta o Evangelho que quando eles chegaram lá, no alto da montanha, com esse coração aflito, machucado, por achar que eles estão caminhando para o sofrimento, lá no alto da montanha, Jesus se transfigura. O rosto de Jesus muda, a sua pele muda, e nos conta o Evangelho que Jesus começou a brilhar. O rosto de Jesus começou a brilhar como o sol. A roupa de Jesus, que era uma roupa comum, como de qualquer homem do seu tempo, também começou a ficar branca, mais branca do que qualquer mulher na terra pudesse lavar e alvejar. Naquele momento, quando os discípulos olham para Jesus, eles enxergam a glória de Deus. Eles veem em Jesus algo que eles não tinham visto a vida toda. Mesmo caminhando com Jesus, eles viram como é Jesus na glória. Não é o Jesus que caminhava só junto deles. Não, é o mesmo Jesus. Mas Jesus revela para eles o que iria acontecer lá na frente, depois da sua morte. Jesus mostra o que aconteceria depois da sua ressurreição, como ele ficaria glorioso. Meus irmãos, o que acontece aqui? É como se Jesus olhasse para os seus discípulos e dissesse: viu? Vocês entenderam errado. O sofrimento vai acontecer? Vai. Mas o sofrimento é só o caminho. Ele não é o destino. Porque o destino é isso que eu estou mostrando agora. O destino é a glória de Deus. Porque a morte não vai ter a palavra final. O sofrimento não vai ter a palavra final. A cruz vai ser só um caminho, mas não vai ter a palavra final. Porque lá no fim, a palavra final vai ser de Deus. Lá no fim, a palavra final será da glória de Deus. Portanto, tudo que eles iriam passar, ou melhor, tudo aquilo que Jesus iria passar, era apenas o caminho. Porque o destino seria a glória, seria a ressurreição, seria Jesus sentado glorioso à direita do Pai. É isso que Jesus mostra, a diferença entre caminho e destino. Mas como eu disse para vocês, quando Jesus revela o sofrimento que ele iria passar, ele não fala somente dele. Ele fala para os discípulos que eles seguiriam o mesmo caminho. Também passaria para o sofrimento. Então, quando Jesus se revela glorioso, ele não mostra somente o destino dele, mas ele mostra também o destino dos discípulos. Ele mostra que, embora eles também sofressem por causa do Evangelho, embora eles também fossem passar por muitas dificuldades nesta terra, mas também na vida deles, o sofrimento não teria a palavra final. A perseguição não teria a palavra final, porque assim como ele iria ficar glorioso,
os seus discípulos também. Lá no fim, o destino seria a glória de Deus. A última palavra não seria dos perseguidores, não seriam dos malvados. A última palavra é a palavra de Deus. E na glória, eles também fariam a experiência da glória de Deus. É isso que Jesus está falando, que também o sofrimento seria apenas um caminho e não um destino, porque o destino é a glória de Deus no céu, para a vida dele e para a vida dos seus discípulos. Quando a gente escuta isso, a gente entende aquilo que São Paulo vai dizer em uma de suas cartas, que o sofrimento presente, por mais difícil que seja, por mais pesado que seja, por mais doloroso que seja, não é nada diante da glória que nos aguarda. Pense você, na maior dor que você já sentiu na sua vida, ou na maior dor, no maior sofrimento que você poderia passar na sua vida. São Paulo diz que por pior que seja isso não é nada, absolutamente nada, diante da glória de Deus que nos espera lá no fim da nossa jornada. O seu sofrimento, por mais doloroso que seja, ele não é o destino, ele é o caminho, porque o nosso destino nos aguarda na glória de Deus. E é muito maior, muito mais poderoso do que qualquer realidade que a gente possa viver nessa vida. Mas, meus irmãos, como eu dizia no início da reflexão, o grande desafio é que a gente mistura as coisas. A gente mistura o caminho com o destino. E quando isso acontece, quando no meio do caminho a gente percebe que está dando tudo errado, que está sendo muito doloroso, a gente desiste, porque a gente esqueceu para onde que a gente está caminhando. E é por essa razão que na segunda leitura de hoje, da carta de Pedro, ele conta exatamente o que aconteceu no alto da montanha. Diante de uma comunidade que estava triste, que estava enfraquecida, que estava começando a desistir porque seguir a Jesus estava diferente demais, difícil demais, ele conta o que aconteceu no alto da montanha, o que a gente acabou de escutar no Evangelho. Ele fala: meus irmãos, a glória de Deus que eu experimentei não é uma fábula, não é uma história inventada, não. Eu vi Jesus glorioso, eu vi Jesus na sua glória. Portanto, ele convida a comunidade a perseverar, a acreditar, porque o que nos espera é isso. O que nos espera é a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, hoje, diante dessa solenidade, dessa festa, melhor dizendo, eu pergunto a você, como que está o seu caminho? Como que estão os seus passos diante daquilo que você precisou escolher para seguir a Jesus Cristo? Meus irmãos, tanto para o bem quanto para o mal, as nossas escolhas, elas têm consequências. E por vezes, a gente faz uma escolha como se fosse só de agora, mas a gente esquece que ela nos leva para algum lugar. Hoje é tempo, diante dessa festa e diante da promessa de Jesus, de a gente recuperar o nosso olhar. E mais do que olhar para agora, para aquilo que a gente está vivendo agora, nós somos convidados a voltar o nosso olhar para onde nós queremos chegar. Para onde que nós estamos caminhando. Porque é isso que importa. Não importa o que acontece no caminho. Não importa, por mais difícil que seja, desde que eu tenha na minha mente muita convicção para onde que eu estou caminhando. Pensem comigo. Vocês acham que um universitário, ele gosta de acordar cedo? Ele gosta de pegar ônibus, chegar na faculdade, ter que fazer prova, trabalho, talvez encontrar algum professor que não seja tão agradável assim e passar anos nessa vida? Gosta? É bom? É agradável? Lógico que não. E por que ele continua? Porque ele entende que a faculdade não é um destino, a faculdade é um caminho. Porque o destino é a sua profissão e é lá que ele vai se realizar. Assim é na nossa vida. Assim é nas escolhas que a gente faz. Nós temos que olhar para isso. Para onde que a minha escolha está me levando. Pensem comigo, meus irmãos. Um homem ou uma mulher casado, que lá no seu trabalho encontra alguém
que seja interessante e que deixa muito claro uma abertura para acontecer alguma coisa entre os dois. E se acontece? E se a pessoa cai? Isso é o final? Não. Isso é um caminho. Para onde que essa escolha vai te levar? Vai levar para a destruição da sua família, para a destruição do seu casamento, para a infelicidade dos seus filhos. A pessoa trata como fim aquilo que é caminho. Portanto, meus irmãos, olhemos com sinceridade. Olhe um pouquinho para a sua história. Pense para onde as suas escolhas estão te levando. Pense se você tem clareza aonde você quer chegar. E que nessa noite, Deus nos conceda a graça de recuperar os nossos sonhos. Olhe para o seu passado. Quais foram as situações que você deixou no meio do caminho? Que você abandonou, que você desistiu porque o caminho estava pesado demais e você esqueceu de olhar para o destino. Peça a Deus a graça hoje de você recuperar isso, de você ter a coragem de voltar para o caminho, por mais doloroso que seja, para que lá na frente se realize o seu sonho. E eu concluo dizendo, meus irmãos, e gravem bem isso: se você é de Deus, se você segue a Jesus Cristo e hoje está doloroso demais, então ainda não chegou no destino. Você está no caminho. Às vezes a gente olha para a nossa história e está tão doloroso, está tão difícil, que a gente tem vontade de desistir de tudo. Se você é cristão e segue a Jesus Cristo, isso que você está vivendo não tem a palavra final. Isso não é o destino. Não para aqui. Não acaba agora. Isso é apenas o caminho. Porque isso é promessa de nosso Senhor. Para aqueles que seguem a Ele, vai ser difícil? Vai. E Ele não esconde isso, mas Ele nos faz uma promessa, que lá no fim, a palavra final vai ser de Deus. Que lá no fim, a glória de Deus vai realizar na nossa história. Então, se hoje está difícil demais, é porque a palavra final ainda não foi de Deus. Persevere. Persevere. Continue caminhando. Continue procurando a Jesus Cristo, porque Ele nos faz essa promessa. É Ele que vai dar a palavra final. E lá na frente, quando a gente experimentar a sua glória, um pouquinho aqui nessa terra, colhendo alguns frutos, mas principalmente no céu, a gente vai olhar para trás e vai perceber, por mais difícil que tenha sido, valeu a pena ser de Jesus Cristo. Por mais difícil que tenha sido, valeu a pena ser fiel ao meu esposo, à minha esposa. Valeu a pena perseverar na minha faculdade. Valeu a pena ser honesto no meu trabalho. Valeu a pena fugir de más companhias. Valeu a pena romper com pessoas que não prestam. Valeu a pena ser honesto. Valeu a pena ser misericordioso. Valeu a pena perdoar. Tudo que vem de Jesus Cristo lá na frente vai valer a pena. Talvez aqui não faça sentido, porque esse mundo é comprometido com o mal. Esse mundo é comprometido com a mentira. E nós seremos perseguidos por causa de defender a verdade. Aqui não vai fazer sentido, mas lá na frente, quando a gente olhar para trás e ver a glória de Deus que nos acolhe, porque a gente foi perseverante até o fim, a gente vai olhar, valeu a pena. Valeu a pena. Porque como eu dizia de Paulo, nada nessa vida se compara à glória de Deus que nos aguarda. Que Deus nos devolva essa convicção e volte o nosso olhar novamente para aquilo que realmente a gente deseja que seja o nosso destino. E eu concluo perguntando a você: qual destino você quer que te aguarde lá no final? Lá no fim da sua história, no dia que acabar os seus dias, qual você quer que seja o teu destino? Isso só depende de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.